Olá, paz do Senhor Jesus. Esse é o seu canal Shekinah Web e hoje é mais um dia do Círculo de Oração Online. E a mensagem de hoje para a sua meditação está em Salmos de número 105, versículo 6. Salmos de número 105, versículo 6. Você que tem sua Bíblia e deseja acompanhar, abra em Salmos de número 105, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Ele se lembra da aliança eterna, da palavra que empenhou com milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e peregrinos nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltratareis os meus profetas. Trouxe a fome sobre a terra e acabou com todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com correntes e foi aprisionado em ferros, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra. A palavra do Senhor confirmou o que dissera. Mandou o rei e os fez soltar. O governador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes à sua vontade e instruir aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã, e aumentou seu povo em grande maneira, e os fez mais poderosos do que os seus inimigos. A mensagem do Senhor nesse salmo fala acerca do Deus de promessas. Deus que chamou Abraão, quando o chamou dizendo: saia do meio da sua parentela. Se fosse talvez outra pessoa no lugar de Abraão, que antes se chamava Abrão, talvez teria dito: como sair do meio da minha parentela, vivo no meio da minha família, para ir para um lugar estranho, porque Deus estava prometendo dar a ele uma grande nação, uma grande descendência. E Abrão, ele recebeu o chamado de Deus e obedeceu quando o Senhor falou com ele. E relata a palavra do Senhor que ele habitou no meio de povos estranhos, em terras alheias. Mas ele tinha em seu coração: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nos lugares por onde passou, reis, Deus não permitiu que o destruísse, que o oprimisse. O Senhor estava com ele. O Senhor não permitiu tocar no seu ungido pelos lugares que ele passou, mesmo em terra alheia, no meio de povos estranhos. Deus fez cumprir o que ele diz na sua palavra: não toqueis nos meus ungidos e nem aos meus profetas faças mal. O Senhor foi com ele e com outros também, com sua descendência, que por muitos lugares estiveram pisando nas terras
em que Deus havia prometido dar por herança, mesmo ainda não tendo se cumprido a promessa do Senhor, mas o Senhor não permitiu que tocassem seus ungidos. E hoje, essa mensagem, esta palavra, é também nos dias de hoje para você que está ouvindo a palavra de Deus. O Senhor diz: não toqueis nos meus ungidos, nem aos meus profetas façam mal. Podem haver perseguições, podem sim haver oposições, mas o Senhor, Ele diz: não permitirei, não toqueis nos meus ungidos, e nem faças mal aos meus profetas. Podemos citar acerca de homens que Deus, Ele esteve com eles mostrando seu grande poder. Mais à frente posso citar acerca daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha. Foram lançados lá, mas Deus não permitiu que fossem destruídos. Inúmeros servos de Deus, homens de Deus, profetas, servos do Senhor, o Senhor não permitiu que fossem destruídos, para cumprir com essa palavra: não toqueis nos meus ungidos. E ai também daqueles que se levantaram contra servos de Deus. A palavra de Deus nos relata acerca daqueles que se colocaram em oposição contra os servos de Deus. Muitos por isso sofreram. Muitos sofreram quando se colocaram em oposição, quando perseguiram. E essa palavra é para os dias de hoje. Ainda que se coloque em oposição contra a sua vida, você que teme ao Senhor, que confia no Senhor, ainda que se oponham a ti, mas o Senhor, Ele está dizendo: não toqueis nos meus ungidos. Ai daqueles que se levantam, porque o Senhor não permite subsistir, permanecer de pé aquele que se levanta, aquele que planeja, aquele que se opõe a alguém que serve a Ele, que teme a Ele. Pode colocar isso no seu coração. Pode haver perseguição, mas ai daquele que está perseguindo. Pode haver oposição, mas ai daquele que tem se colocado em oposição. Porque é Deus quem vai tratar como Ele tratou com aqueles que na sua palavra se colocaram em oposição aos seus servos, se colocar em oposição àqueles que nele depositavam a confiança. Mas nesta mensagem também, Deus tem algo muito importante a dizer. Não somente isso, que Ele não permite que os seus servos sejam destruídos. Ele não permite. O Senhor, Ele está dizendo: não toqueis nos meus ungidos. Mas Ele também quer falar hoje acerca de José. Quando Deus tem alguma coisa para fazer na vida de um servo seu, ninguém impede. Quando Deus tem algo a cumprir, ninguém pode deter o Senhor. A palavra de Deus falando acerca de José ainda nesse salmo. O jovem que foi invejado pelos seus irmãos, mas ele já tinha para a sua vida sonhos de Deus que iriam se cumprir. Ele não sabia a hora, o momento que esses sonhos se cumpririam, mas ele tinha no coração os sonhos da parte de Deus para a minha vida. Eles irão se cumprir. No momento certo, esses sonhos de Deus irão acontecer. Quando ele contava os sonhos que ele tinha ao seu pai, ele não entendia, mas guardava em seu coração. Ele sabia que não era algo comum. Isso fez também com que os seus irmãos sentissem ainda mais inveja desse jovem chamado José. O invejassem ainda mais, porque quando ele contava acerca dos sonhos, os seus irmãos também, eles entendiam que não eram sonhos comuns. Eles então tentaram destruir José, o venderam. José foi no Egito revendido, mas o Senhor estava com ele. Relata a palavra do Senhor que quando Deus determinou
quando chegou o tempo de realizar o que ele tinha para fazer na vida de José, ninguém podia impedir. Seus irmãos que sentiram inveja, que o venderam, antes tentaram matá-lo, não puderam impedir o cumprimento dos sonhos de Deus na vida de José. No Egito, muitos também se opuseram. José ali era escravo, mas os sonhos de Deus para a sua vida, no tempo certo, Deus havia determinado cumprir. E os sonhos de Deus para a sua vida, não importa que muitos estejam se colocando em oposição, dizendo os sonhos da vida dessa mulher, desse homem, não irão se cumprir. Deus vai cumprir no momento certo, os seus sonhos serão realizados. Relata a palavra do Senhor que ali ficou José, ficou como escravo, ficou na casa de Potifar. Ali quando ele foi assediado, podemos dizer, pela mulher de Potifar, porque na verdade foi a mulher de Potifar que quis se deitar com José, mas José preferiu continuar fiel e temente ao Deus que ele servia. E por querer obedecer a Deus, foi lançado no cárcere, quando foi lançado naquele cárcere, era para José ter pensado: onde estão os sonhos de Deus, as promessas de Deus para a minha vida? Porque Deus está permitindo isso na minha vida. Mas José, ainda que não estivesse entendendo o porquê de tudo que estava acontecendo, longe do pai, longe da sua casa, do seu povo, como escravo em uma terra estranha, no meio de um povo pagão que eram os egípcios. Mas José, ele tinha em seu coração que os planos de Deus, os sonhos de Deus, o que Deus havia determinado para a sua vida, iria se cumprir. E ele ali naquela prisão, entenda bem como Deus age. Deus fez com que copeiro e padeiro do rei fossem lançados na prisão, porque Deus tinha algo a fazer. Padeiro e copeiro do rei Faraó foram para a prisão. Deus fez isso. Já era o início do agir de Deus para exaltar José. Até aquele momento José não estava entendendo. Eram mais 2 prisioneiros que foram levados para aquela prisão que ele naquele momento, atual momento, estava administrando a prisão. E quando eles tiveram um sonho, José não sabia que eles haviam sonhado, mas quando ele olhou para eles, vendo os semblantes deles diferente, olhando para eles, os viu diferente. Então José perguntou o que estava acontecendo, porque estavam tristes, abatidos, e eles falaram que havia sonhado. O copeiro contou, e José, através do Espírito de Deus, deu a ele a interpretação do sonho. Então o padeiro ouviu, ele contou também o sonho, e José também interpretou. E no tempo determinado que ele havia dito, se cumpriram os sonhos do padeiro e do copeiro. O padeiro foi morto e o copeiro, ele voltou a ocupar o seu cargo no palácio de Faraó. E relata a palavra do Senhor que quando José interpretou, ele havia dito a ele: não se esqueça de mim quando estiveres novamente ocupando seu cargo como copeiro. E aquele homem se esqueceu, mas Deus em tudo isso, ele estava trabalhando, ele tem a forma de agir, de trabalhar para dar vitória aos seus. O copeiro esqueceu, mas Deus não se esqueceu de José. Deus não se esqueceu do seu servo.
José continuou na prisão, mas Deus estava trabalhando por ele. Deus o estava contemplando. Ele não estava entendendo por que permanecia ali naquela prisão. Talvez você não está entendendo porque continua na luta, continua na prova. Mas Deus já começou a agir, já começou a trabalhar em seu favor. Relata a palavra do Senhor, que Deus fez então com que Faraó tivesse sonhos. Quando Deus quer agir, ninguém impede. Faraó teve sonhos para que Deus realizasse o que ele tinha determinado realizar na vida de José, que era exaltá-lo. E quando Faraó teve sonhos, chamou os magos do Egito, ninguém pôde interpretar, porque Deus, aquilo que vem de Deus, somente quem tem o Espírito de Deus interpreta. Ali estava José ainda no cárcere, e então Deus agiu de forma que o copeiro se lembrou e falou para Faraó acerca de José, e ele mandou chamar José. José se apresentou a ele, e o Senhor Deus, que estava na vida de José através do seu Espírito Santo, fez com que ele falasse a Faraó, desse a ele a interpretação dos seus sonhos. E relata a palavra do Senhor que a partir daquele dia, naquele dia Deus, que havia já determinado honrar seu servo José, exaltá-lo, chegou então o dia de cumprir sim as promessas dos sonhos de Deus para a vida de José se cumprir, porque ele foi honrado, porque quando ele deu a interpretação, Faraó então honrou, dizendo que a partir daquele momento ele estaria administrando tudo que lhe pertencia e seria então o governador da terra do Egito. Ele só estaria abaixo de Faraó, mas estaria como governador. E podemos agora citar aqueles que estavam no Egito, que eram autoridades também do Egito, tiveram sim que se humilhar, tiveram sim que se sujeitar à autoridade do governador José, daquele que antes era escravo e Deus o tornou governador. É assim que Deus faz, é assim que Deus age, é assim que Ele trabalha para cumprir aquilo que Ele promete na vida dos seus filhos. O Senhor determinou, Ele fez com que José sonhasse. Aqueles sonhos não vinham de José, mas sim aqueles sonhos eram da parte de Deus. E esses sonhos também que vêm da parte de Deus, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Deus, Ele age da forma que Ele quer. Entenda bem a palavra. Ele fez Faraó sonhar. Deus agiu de uma forma tremenda. Ele também, para que o seu povo, que naquele momento estava passando, enfrentando grande dificuldade, era fome por todos os lados. Só no Egito havia prosperidade, porque o servo de Deus, José, estava administrando tudo que pertencia a Faraó, e Deus estava com ele. Mas Deus permitiu José ali, por quê? Talvez você está agora perguntando por que Deus permitiu José ali no Egito como escravo. Deus o permitiu ali para então cumprir na sua vida, realizar na sua vida os sonhos de Deus para a vida de José se cumpriram quando ele estava no Egito. Não foi na casa do seu pai. Ele foi no Egito, ele foi escravo. No Egito ele foi prisioneiro, ele esteve no cárcere e foi ali passando, enfrentando grande opressão, que José recebeu a vitória da parte de Deus, que os sonhos de Deus se cumpriram em sua vida. E também para que vocês entendam, Deus o
permitiu que ele fosse para lá, para que quando viesse a fome no meio do seu povo, que era o seu povo que estava em grande dificuldade, e então para lá o Senhor fez com que os seus irmãos fossem comprar alimento. Deus o permitiu ali para que o seu povo tivesse sustento, para que o seu povo tivesse o alimento que necessitavam. E esse povo também, relata a palavra do Senhor, Deus permitiu que estivesse naquele lugar. Deus exaltou, Deus tornou aquele povo um povo numeroso, maior do que os seus inimigos. Eles depois sim enfrentaram opressão, mas quando Deus deu vitória a eles e saíram do Egito, ninguém saiu de cabeça baixa, todos saíram de cabeça erguida, todos saíram, que significa sair com mãos levantadas. Eles foram exaltados, porque aquilo que os egípcios possuíam, eles deram a eles para que saíssem, porque eles viram os sinais desde a primeira até a 10ª praga, que o povo de Deus não foi tocado pelas pragas. Então eles entenderam algo diferente com esse povo. Então eles entenderam, o Deus desse povo está protegendo eles. É diferente dos nossos deuses, porque no Egito havia inúmeros deuses que não puderam livrá-los das pragas, desde a primeira até a 10ª, que foi a morte dos primogênitos. Mas um único Deus poderoso e verdadeiro que o povo de Israel servia, um único Deus, livrou o seu povo da destruição e da morte no Egito, os fez sair dali, os fez atravessar o mar, lhes concedeu grande vitória. Enquanto os egípcios tinham inúmeros deuses, eles foram envergonhados, porque aqueles deuses não foram capazes de dar a eles o livramento. Mas o povo de Israel, que servia o único Deus criador dos céus e da terra, esse Deus esteve com eles em todos os momentos. E é esse Deus que está aí com você também. É esse Deus que vai fazer com que seus sonhos se cumpram, se você nele crer, porque os sonhos de Deus para a sua vida não podem morrer. Os sonhos de Deus para a sua vida irão se cumprir no tempo e na hora de Deus. Quando chegar essa hora, o momento dos sonhos de Deus se cumprir na sua vida, ninguém poderá impedir. O homem não pode, o inferno todo não pode, porque são planos de Deus para você. E o Senhor, ele ainda diz na sua palavra, ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai fazer na sua vida. Mas permaneça na presença de Deus. O preço é permanecer na presença de Deus. O que o Senhor requer de nós é permanecer na sua presença. E os sonhos de Deus para você, os sonhos de Deus para a sua vida, para a sua família, no tempo certo, Deus fará cumprir. Vamos falar com esse Deus que tem todo o poder. Vamos pedir, Senhor, realiza os sonhos, sim, realiza nossos sonhos. Faz, Senhor, acontecer os nossos sonhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. No nome do teu Filho Jesus, suplicamos nesta hora de oração. Meu Deus, não permita que os nossos sonhos, ó Deus, continuem enterrados, sepultados. Ressuscita, Senhor, os nossos sonhos. Faz, Senhor, ser realizados nossos sonhos, ó Pai. O Senhor que cumpriu
realizou os sonhos de José, que foi escravo, que foi prisioneiro, que sofreu no Egito. Todos que olhavam jamais imaginavam que um dia se tornaria governador. Deus de poder é o Senhor que clamo agora, o Senhor que tudo pode. Realiza os nossos sonhos. Ó Deus, realiza os sonhos dessa pessoa que clama, que pede, que está esperando em ti, ó Deus. O Senhor é Deus de poder, que fez, ó Deus, agiu com grande poder, fazendo com que aqueles homens fossem para aquela prisão, para depois então exaltar teu servo José. Fez Faraó ter os sonhos, porque o Senhor havia determinado. Chegou a hora de exaltar o meu servo, chegou a hora dos sonhos que tenho para a vida do meu servo se cumprir. Meu Deus, realiza os sonhos, faz cumprir no nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Peço para você que está acompanhando esse